Pai do Senhor a todos, boa noite. Evangelho de João, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhes pedirás, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Os samaritanos, não sei se os irmãos sabem, né? Eles eram um povo que era um povo místico, né? Misturado. Foi misturado quando o reino do norte foi levado pelos assírios. E os assírios tinham como característica trazer outros povos e colocar ali. Então, Samaria, né? Quando foi o povo ali do reino do norte, de Israel, foi misturado. Então, o povo de Judá, que é o que ficava em Jerusalém, eles tinham eles como não judeus, porque eles tinham muitas religiões, eram um povo totalmente místico ali, e eles não tinham comunhão com eles. Então o judeu, ele não compartilhava do mesmo pote, do mesmo copo com o samaritano. Como hoje, né? O judeu, ele não
comunga, né? Não tem comunhão com os palestinos. Então imagina um judeu receber um palestino lá, né? O palestino manda míssil para eles mandam míssil de volta, né? É terrível, a gente tem visto aí como que está. Então da mesma forma aqui, né? O judeu evitava passar por Samaria, ou Samaria. Jesus ele faz questão de ir por lá. Quando ele ia de Jerusalém para Galileia, que era lá em cima, ele passava. A maioria dos judeus fazia um outro caminho. Jesus preferiu passar por dentro, né? De Samaria. E o que é que nos chama a atenção aqui nesse episódio, né? Que o homem, ele tem uma sede, né? Uma sede espiritual que é insaciável, né? Jesus fala para ela da água da vida, água viva, né? E água viva significa uma água fresca, uma água corrente, mas também a água que cria e mantém a vida. É essa água que Jesus oferece para ela. Né? E ela fala, Senhor, tu não tem como tirar a água do poço, né? De onde você vai tirar essa água corrente? De onde você vai tirar essa água viva, né? Essa água fresca, né? E a gente vê que o homem ele tem uma sede espiritual e que é insaciável. Ele busca saciar essa sua sede em religiões, né? Assim como os samaritanos, né? Como eles tinham várias religiões lá. O homem ele está buscando Deus, né, em vários lugares, em várias religiões, mas ele não sacia a sede dele. Ele procura saciar a sede na bebida, muitos, né? Muitos vão para a bebida, muitos vão para as drogas. A gente sabe que é insaciável, né? A pessoa que bebe ou bebia, ela sabe que ela bebe hoje, vai beber mais e mais, não para de beber. A droga é a mesma coisa, né? O pessoal fala que o crack é um dos mais viciantes, né? A pessoa usa uma pedra, daqui a 2 minutos ela tem que usar outra. Então tira a vontade de comer, tira a vontade de beber. E por isso que eles ficam bem magros, né? Bem esqueléticos mesmo. Mas é uma sede que ela é insaciável, ele sempre quer mais bebida, sempre quer mais droga. Sempre a religião é assim, né? A gente viu a semana passada, falamos do Deus desconhecido, né? E falamos lá da Índia, né? 330 milhões de deuses que eles têm lá. É insaciável, é o país do mundo que mais tem Deus, e eles são insaciáveis. Vaca é Deus, tudo lá é Deus, né? Então, mas eles não conseguem saciar a sua sede. Então ele vai buscar, tem gente que busca saciar a sua sede no trabalho, né? Tem gente que trabalha em 2, já trabalhei com um rapaz que ele trabalhava em 3 empregos, e não conseguia, né, saciar a sua sede, né? Outros em diversos prazeres, né? No sexo, né? Tem gente que é viciado, né? Em sexo, e vai, né? Que talvez tenha sido o caso dessa mulher. Ela ela falou, né? Jesus falou para ela, você já teve 5, né? Marido, e nenhum era teu. Então provavelmente ela era o quê? Uma adúltera, né? Ou prostituta, né? Era uma amante, né? Ela não era oficial. Teve 5 maridos que não era dela, né? Então ela era amante. Provavelmente ela buscava saciar a sede dela no adultério, né? Na prostituição, no sexo. Tem gente assim também, não sei se os irmãos já ouviram o testemunho da Sara Shiva, né? A filha da Baby Consuelo, que ela fala que ela era viciada em sexo, mas não saciava a sede dela. Então, pessoas vão buscar saciar a sua sede, mas sabemos que só Jesus pode saciar a sede da alma humana, amém? Só Ele, irmãos, só Ele. Então vamos ver aqui algumas verdades aqui que Jesus fala para essa mulher samaritana e para nós também. E a primeira delas aqui é que só Jesus pode dar a água viva. Aí no versículo 10, olha o que ele diz aí. Jesus respondendo e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Então só Jesus pode dar a água viva. Mas é preciso o quê? É o que Jesus fala para ela, olha, é preciso você conhecer o dom de Deus. E qual é o dom de Deus? O dom de Deus, a dádiva de Deus,
é Jesus Cristo, irmãos. Né? João 3,16 fala isso, né? Que o Pai amou o mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O dom de Deus é Jesus Cristo. Né? E se nós conhecermos, né, quem é o dom de Deus, Jesus está dizendo para ela, olha, se você conhecer, mulher, né, se você conhecer o dom de Deus, se você conhecer quem é que está te falando, o dom de Deus, olha que coisa tremenda, né? O dom de Deus estava na frente dela ali, o próprio Jesus. Jesus é a dádiva de Deus, né? Jesus é a dádiva de Deus, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna, né? Esse é o dom de Deus. É preciso, né? Se nós conhecermos o dom de Deus, nós vamos ser saciados a nossa sede. Qual é a sua sede? Né? Onde você tem matado a sua sede? É insaciável para o homem. O homem só vai saciar a sua sede em Jesus. Quando ele conhecer o dom de Deus, né? Não adianta, irmãos, nós vamos ficar buscando de um lado, correndo para o outro, mas enquanto nós não conhecermos Jesus Cristo, nós seremos, tudo que nós buscarmos será insaciável. Amém, irmãos? Jesus também disse para ela, olha, é preciso pedir, né? Aí no versículo 10 mesmo, ele falou, olha, pedirás, né? E tu lhes pedirás, e ele te dará água viva. Água corrente, né? Água fresca, água que cria e mantém a vida. Quando eu me converti, eu falei para Jesus, fala para o Pai, né? Eu estava fazendo a oração certa sem saber. Jesus fala para o Pai, né? Que eu já não aguento mais, mas eu sou terrivelmente pecador. Ele já não me ouve mais, mas a tu que é filho, ele ouve. E na hora, irmãos, veio um balde de água gelada. Ela descia assim, ó, aquele refrigério, água viva, veio descendo da cabeça até a planta dos pés. Os problemas estavam todos lá no outro dia e eu flutuando. A minha irmã falava, olha, Rosilda, não sei o que, olha, tá, isso, aquilo, outro. Eu falei, ó, entreguei tudo para Jesus. Entreguei tudo para Deus. Que refrigério! Saciou a minha sede, que eu buscava saciar num copo de cerveja. Eu falava, como que eu vou entregar minha vida para Jesus? E o barzinho? E os amigos? E a cerveja? Quando eu bebi da água da vida, nunca mais eu tive sede nenhuma de cerveja, de nada. Nada. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Isso é verdade. Quando você bebe da água da vida chamada Jesus Cristo, nunca mais você terá sede. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu desafio você. A gente busca nas coisas, é insaciável, busca na religião. Eu tenho a minha religião, eu não quero falar de religião, o dom de Deus é Jesus Cristo. Você precisa conhecer Ele. Quando você conhecer, nunca mais você terá sede. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na boca. E nem tenho falta, porque Jesus preencheu todo o meu vazio. O refrigério veio e nunca mais ele saiu. Tem problema? Tenho. Mas Jesus, ele sacia minha sede. Glória a Deus por isso. Eu preciso conhecer o dom de Deus. Pastor, já entreguei minha vida para Jesus. Mas não conheceu o dom de Deus. Você não conheceu Jesus ainda. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Mas eu sou de tal igreja. Eu não estou falando de igreja. Falando de Jesus. Ele é o dom de Deus. Eu preciso pedir para Ele, né? Pedir água. Senhor, me dá da água da vida. Me dá água viva, Senhor. A gente canta um louvor, né? A água viva é o Senhor.
E Ele é o Consolador, né? É o Espírito Santo que... Essa água viva é o Espírito Santo quando desce sobre nós, né? E naquele dia ali eu senti essa descida do Espírito Santo, né? Ali eu fui batizado com o Espírito Santo. E veio, né, sobre mim. E eu nunca mais fui a mesma pessoa, irmãos. Quem conhece o dom de Deus nunca mais é o mesmo. Eu pedi para Ele, né? Falei, Senhor, fala para o Pai que Ele já não me escuta mais. Mas a Tu que és filho, Ele escuta, né? Eu estou com vergonha de falar com o Pai. Eu estava com vergonha de Deus, irmãos. Mas eu senti, né, uma aproximação em Jesus. Eu falei, Jesus, mas Tu Ele ouve. E eu estava fazendo a oração certinha. Depois, né, lá na frente, depois da caminhada cristã, eu falei, puxa, olha como o Espírito Santo nos guia, né? O Espírito Santo é que nos guia a fazer a oração certa, a orar ao Pai em nome de Jesus. Sem saber, eu orei, guiado pelo Espírito Santo. Então só Jesus pode dar a água da vida, a água viva, só Ele, né? É preciso pedir, pede, né? Pede essa água fresca, pede essa água corrente, pede, né? Ele vai criar em você, né? Ele vai manter a vida, né? Vai manter, né? Apocalipse 21 fala sobre essa água que sai, né? 22:1 fala que sai do trono de Deus, o rio de Deus, né? O rio de Deus sai do trono de Deus, e por onde ele passar, ele vai dando vida. É assim. É inacreditável uma pessoa ter um encontro com o dom de Deus e ela continuar do mesmo jeito. Eu não entendo isso. Precisa conhecer o dom de Deus. Precisa ainda ter um encontro com Jesus. Nunca mais a pessoa é a mesma. A gente vê isso na Bíblia. Nunca mais. Esta água, irmãos, é o próprio Jesus. Só Ele que pode saciar a minha sede e a sua sede. Se você está desesperado, desesperada, olha, eu estou angustiado, olha, eu não sei o que fazer, Jesus, clama a Ele. Pede para Ele, Senhor, me dá dessa água. Ele vai encher você e nunca mais você vai ter sede. Vai ter problema? Vai. Vai ter luta? Vai. Mas Jesus vai estar com você. E na hora do maior desespero, da maior luta, vem um refrigério, água fresquinha, amém? Eu já falei para os irmãos, uma vez eu estava na angústia, numa luta, eu fui trabalhar de manhã, quando eu vou pegar o ônibus, eu coloco o pé no ônibus lá, o pé direito, né? O motorista falou assim, bom dia, Jesus te ama. Eu travei assim, não tá, amém. Aí sentei lá, e eu falei, o Espírito Santo começou, mas me encheu de uma forma ali, que os olhos me encheu de lágrima. E eu falei, mas eu já ouvi essa frase tantas vezes. Eu já ouvi tantas vezes, talvez eu já falei para as pessoas no evangelismo. Mas era eu que estava precisando da água viva, de manhã fresca, de manhã cedo. E veio um refrigério e um bálsamo. E Jesus disse, eu amo você. Você está passando por essas angústias, essas lutas, mas eu amo você. Eu amo você. E eu só chorava no ônibus ali. Que refrigério. Conheço o dom de Deus, que Ele vai te dar água fresca. Água geladinha, né? Já pensou meio-dia, que era meio-dia. Jesus cansado, né? Sentou ali, a mulher veio, ele falou, olha, mas é eu que tenho uma água para te dar, né? Eu estou te pedindo água, mas é eu que te tenho uma água. Se você soubesse que o dom de Deus está aqui, né? Se você pedisse para mim, pede, irmãos, pede. Você que está em casa também. Ah, eu estou vazio, Senhor, porque você não tem bebido da água da vida. Ah, eu estou sentindo angústia. Bebe, pede ao Senhor, senão você vai ficar correndo para lá e para cá, feito cachorro, né, atrás do rabo. Você já bebeu dessa água, querido? Você quer beber dessa água? Pede, Jesus, Jesus, me dá dessa água. Eu quero, feita a mulher fez aqui, né? Só Jesus pode dar dessa água, né? E quando você bebe dessa água, né? Olha o que acontece com essa mulher aí no versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o
o que agora tens não é teu marido. Isto tu disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Quando a gente bebe da água, irmão, quando a gente bebe da água da vida, a gente confessa os nossos pecados. A gente começa a falar a verdade, porque só a água da vida, só Jesus pode nos limpar, amém? E ela fala a verdade para Jesus aí. Só Jesus pode limpar o nosso coração. Quando a gente tem um encontro com Ele, a gente começa a falar a verdade. É o que eu falei agora há pouco. Eu não entendo como a pessoa conheceu o dom de Deus, que é Jesus, bebeu da água da vida e continua do mesmo jeito. Essa mulher aqui, ela fala a verdade. No primeiro encontro que ela tem com Jesus, ela fala: olha, eu não tenho marido, né? Fala a verdade. Jesus, é verdade isso aí que você está falando. Né? Jesus vai na ferida dela e fala tudo o que está acontecendo para ela, né? Jesus conhece o nosso pecado, mas Ele quer ouvir da sua boca, querido. Ele quer que você confesse. Lembra a semana passada que a gente falou aqui que Deus é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas, né? Até eu falei assim, Ele sabe até você está dizendo: o pastor está demorando muito no culto. Você pensou isso, né? Pensou que está demorando muito essa pregação. Deus sabe, né? Deus sabe tudo. Jesus sabia disso, mas Ele queria ouvir da boca dela. Jesus falou: olha, você falou a verdade. Então ela começou a tomar da água da vida. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela muda. Ela começa a falar para Jesus, né? Ela fala, né? O pecado não pode saciar a tua sede, né? Mas Jesus quer te dar uma água viva que sacia a tua sede. Amém, irmãos? O diabo, quando você não confessa, ele te acusa, né? Eu vi uma frase que hoje que eu achei interessante, diz assim: o diabo conhece o teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado. Não é assim, irmãos? Enquanto a gente não confessa, enquanto a gente não fala, o bicho, você não está vendo ninguém, mas o bicho não está buzinando no seu ouvido, né? Vai lá o pecador, vai lá a pecadora. Enquanto você não vomita isso para fora, enquanto você não chega para Jesus falar a verdade para Ele: eu não tenho marido, Senhor. Não tenho. Mas não era 5? Mas eu não tenho. Nenhum era meu. Então quem tem um encontro com o dom de Deus, que é Jesus, ele fala a verdade. Então a água, que é Jesus, ela purifica. Mas Jesus, irmão, Ele sabe do teu pecado, mas Ele te chama pelo teu nome, amém? Olha que diferença de Satanás e Jesus. Ele sabe do nosso pecado, mas Ele chama você pelo nome. Ivo, né? Se arrepende, né? Mulher, vai lá e chama teu marido. Não chama ela de adúltera, né? Não chama os discípulos lá, ficaram tudo abismados, né? Quando chegou, viu ele conversando com aquela mulher. E se os discípulos soubessem que ela tinha 5, o judeu já não poderia conversar com uma mulher, né? Mulher judia. Imagina uma mulher samaritana que já teve 5 maridos. Né? E os discípulos queriam perguntar, mas quem perguntava? Todo mundo calado, porque Jesus ia pegar eles pela orelha ali, né? Jesus não está nem aí, irmão, né? Jesus passou por Samaria, Jesus encontrou essa mulher, Jesus fala para ela, né? Da água da vida, ela bebe dessa água da vida e restaura, né? Ela confessa, né? Depois o que é que acontece com ela, né? Quando a gente conhece o dom de Deus, quando a gente pede, né, para Ele entrar na nossa vida, que é a salvação em Cristo Jesus, ela sai, né? Essa mulher samaritana, e fala para todos que encontrou o Messias, né? Versículo 29 aí, ela diz aí, quando ela sai lá: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ela vai, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela quer falar de Jesus, né? Quando ela bebe da água da vida. Por que a gente não está falando mais? Né? Será que a gente não está com sede de novo? Lembra quando a gente entregou nossa vida para Jesus no início? Né? Eu também, eu me incluo aí, né? Quando eu bebi essa água que veio aquele refrigério, no outro dia eu estava falando para todo mundo que eu encontrava, lá do Parque Dom Pedro a Guaianazes,
a mulher sentou do meu lado, parecia que tinha um negócio queimando aqui. E uma coisa dizendo, fala de Jesus para ela. Eu falei, mas eu não sei nada de Jesus. Eu tinha acabado de receber Jesus no domingo. Mas eu tinha ouvido meu pai falar lá em Recife, antes de eu vir para São Paulo, do livro de Jó. E ficou na minha mente. E eu falei, não, mas eu ouvi falar da Bíblia, eu ouvi falar de Jó, que era um homem justo, eu vou falar de Jó para ela. E ela era espírita. É bom demais um novo convertido, né? Não sabe de nada. Ele quer falar de Jesus. Ele quer dizer que ele encontrou o Messias, como essa mulher aqui. Olha, eu bebi uma água, saciou a minha sede, e vai saciar a tua também. E a mulher falava não sei o que, de Allan Kardec, não sei o que. Eu falava, não, mas Jó era assim. Aí ela, não, mas não sei o que. Eu falava, mas Jó, eu só falava de Jó, eu não conhecia outra coisa. Jó. Aí ela falou, eu vou descer aqui em Itaquera. Eu falei, amém. Mas entrega a sua vida para Jesus. Ela, desceu. Nunca mais vi aquela mulher. Eu andava com um monte de folhetinho, né, na bolsa. E eu ia chegando perto da igreja, descia em Itaquera e quando eu vinha de trem, pegava um outro ônibus, né, pegava um ônibus para Guaianazes, ia chegando perto da igreja que eu ia descer e a garganta queimava, irmão. A garganta queimava e o Espírito Santo dizia, você não vai dar o folhetinho para ela, não? E ela aqui. Eu falei, olha, tem um convite para fazer para você. Uma outra pessoa que estava do meu lado. Qual é? Eu quero convidar você para estar no culto domingo na minha igreja aqui. Essa aqui, a Igreja Batista, passando em frente. Aí ela pegava o descia no próximo ponto. Mas tinha que dar. Eu tinha que passar à frente. Né? É assim quando a gente bebe da água da vida. A água viva é uma água corrente. É o que Jesus disse para ela aí. Vai jorrar, né? Quando você bebe dessa água, vai jorrar águas para a vida eterna. Não só na minha, mas para outras pessoas beberem. Quantas pessoas estão com sede, irmãos? Quantas pessoas desesperadas, principalmente na pandemia? Quantas pessoas a gente fala? Né? Quantas pessoas a gente tem contato? Né, que a gente, não é só a gente como pastor, né, mas muitas pessoas a gente tem falado aí. E a gente tem a água, a gente tem essa água que Jesus está dizendo aqui, que ela vai jorrar do nosso interior e vai matar outras sedes. É isso, não matou a nossa sede, agora tem que matar outra sede. É isso que essa mulher faz. Depois ela vai aqui no versículo 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. Olha, ela evangelizou, é a primeira mulher evangelista na Bíblia, a primeira missionária, e nem é judia, ela é samaritana, pagã, né? Que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com os samaritanos, rogaram-lhe que ficassem com eles, e ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia uma mulher, já não é pelo o teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Então nós precisamos falar de Jesus, querido. Se a nossa sede foi saciada, tem outros. O novo convertido é muito bom, né? Uma vez eu falando, logo quando eu cheguei aqui, trabalhava no MAP, eu falando com uma colega pelo telefone, e eu falando de Jesus para ela assim, eu falei, eu tenho que falar de Jesus para essa moça. E eu falando de Jesus para ela, ela falou, você falou de uma forma diferente, entrou um negócio no meu coração. A gente falava com a convicção, né? Mas depois a gente vai ficando crente velho, a gente não acredita mais no poder da palavra de Deus, né? A gente não acredita mais, Romanos 6, capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 16, né? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? A menina falou assim, Ivo, você falou de Jesus de uma forma que diferente, entrou um negócio dentro do meu coração. E eu falei, aceita Jesus, aceita Ele. A gente não ficava angustiado, né? Eu falo muito do exemplo de Mérida, evangelizando uma pessoa que estava em estado terminal com as irmãs lá de Guaianazes. A irmã foi que falou depois para a gente. E a Mérida, aceita Jesus, e a mulher lá, ainda não estou preparada. Aí a irmã falou assim, eu vi a hora da irmã Mérida levantar a mão da mulher lá na cama, me aceita logo. Né? Porque era o desejo que aquela pessoa estava para morrer, não sabia, né? Parece que morreu depois, mas o desejo que você tinha, né? Que aquela pessoa bebesse da água viva, né? Para que ela tivesse vida eterna e fosse saciada a sua vida. Então, se você conhece Jesus, se você já bebeu da água da vida, você vai fazer igual essa mulher,
né? Ela não guardou a água para ela, ela saiu dando água para as pessoas, né? Ela saiu dando água para beber para outras pessoas e depois levou ao pessoal. O pessoal já falou: olha, não é pela tua palavra, mas é pela palavra dele que nós ouvimos também. E nós cremos que esse é o Salvador do mundo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Né? Se Jesus entrou na nossa vida, se nós bebemos a água da vida, então nós também devemos levar, né, a essa água da vida, porque só Jesus pode saciar a sua sede, a minha sede e a sede de todas as outras pessoas, irmãos. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Jesus está voltando, está muito perto a vinda dele, muito, mas muito mesmo, né? Muito, muito. Né? E como eu falei a semana passada, né, tem pessoas brincando, né? Uma boa parte da igreja brincando, e Jesus está voltando, e tem muita gente com sede aí, amém? E a gente precisa levar Jesus para as pessoas, porque só Ele pode saciar a sede das pessoas, amém? Inclusive sua que está em casa, meu querido, você que está ouvindo essa mensagem, né? Jesus tem a água viva, água corrente, água fresca, que vai saciar a tua sede. Eu não sei onde você está matando a sua sede, né? Mas você bebe e fica com sede de novo. Mas Jesus não. Jesus, você bebe e sacia a sua sede para sempre, amém?